boa tarde. Conseguimos aí começar hoje pontualmente aí às 17 horas, tá? Estava prevista essa aula para amanhã, mas graças a Deus conseguimos disponibilizá-la hoje. Eu pedi que convocasse a turma passada porque eu consegui aí dar uma lida na última diretriz e trazer algumas atualizações aí referente à última diretriz de hipertensão da sociedade brasileira, né? No caso agora a 8ª diretriz de hipertensão da sociedade brasileira, que foi lançada em novembro de 2020, durante o Congresso Brasileiro de Cardiologia, mas teve uma nova revisão, ficando disponibilizada dia 11 de março, tá, gente? Então, a gente está trazendo aí para vocês aí, tá? Por isso que eu pedi que convocasse a outra turma, que recebeu alguns conceitos já ultrapassados, tá? É algo que tem algum impacto clínico, sim, no dia a dia nosso, enquanto cardiologista na prática, inclusive até mesmo com mais subsídios para até mudar certas condutas clínicas do dia a dia, inclusive as minhas, tá bom? Então, vamos lá. Hipertensão arterial, tá? 7 pontos fundamentais aí da nova diretriz de hipertensão. Vamos dar um jeito de impulsionar aí a nossa prática clínica, tá? Trazendo para a gente o que tem de mais moderno aí. Vocês vão ver aí ao longo dos slides. E poder aprimorar não só o nosso conhecimento, mas a nossa prática do dia a dia, tá? Então, gente, essa aula foi um pouco invertida da aula passada, onde a gente ia falar de urgência, emergência hipertensiva lá no final da aula. Então, a gente veio com isso aí no início, né? Fazer o diagnóstico correto da hipertensão. São pontos que pesam hoje, inclusive, tem diretriz da Sociedade Europeia de 2021 só explicitando a técnica correta de aferição da pressão, né? A estratificação do risco cardiovascular do paciente, para saber se a gente vai começar em monoterapia, se a gente vai indicar só mudança de estilo de vida, monoterapia, ou vamos iniciar 2 ou mais fármacos, né? Quanto maior o risco do paciente, mais a gente tem que pesar a mão nos fármacos de uso deste paciente. Saber quais os exames solicitar e qual o momento certo de solicitá-los, né? Temos que definir as metas terapêuticas, até onde a gente quer baixar essa pressão. É a mesma pressão para todo mundo? Não, tudo igual é caminhão de japonês, né? Não é a mesma coisa para todo mundo. Saber usar as combinações sinérgicas, isso não mudou, né? Apenas trouxe uma roupagem nova, uma forma muito mais prática da gente usar, né? E alguns indícios de hipertensão secundária, tá? Primeira coisa, diferenciar emergência de urgência e pseudocrise hipertensiva. Vocês vão ver que tiveram algumas mudanças não nos conceitos, mas na prática, tá? Então, gente, o conceito continua basicamente o mesmo. A emergência hipertensiva é o que há de mais grave, né? Aquilo que emerge. É a elevação da PA definida arbitrariamente, tá? Com uma pressão sistólica e ou adiastólica maior do que 120 por 80. 180 por 120. Com lesão de órgão-alvo aguda e progressiva e com risco de morte iminente. Gente, essa lesão de órgão-alvo, ela tem que ser aguda e progressiva. O paciente que tem lá a espessura da parede do ventrículo esquerdo já aumentada, uma hipertrofia ventricular esquerda, que já é conhecida do cardiologista, ou mesmo da gente já sabe que o paciente hipertenso de longa data, ele tem um pouco de hipertrofia ventricular esquerda,
É uma lesão de órgão-alvo? É sim, mas ela não é uma lesão aguda e progressiva e não traz um risco iminente de morte. Diferente de uma dissecção de aorta. É uma lesão em órgão-alvo aguda e progressiva e tem risco de morte iminente. Tá? Fica claro isso para vocês? Sim, professor. A urgência hipertensiva, urgente, né? Embora a palavra assuste, a gente tem que saber que o que é urgente não é diferente do emergente, né? A urgência hipertensiva, ela é a elevação definida da PA arbitrariamente como sistólica maior ou igual a 180 e ou diastólica maior ou igual a 120, sem lesão de órgão-alvo aguda e progressiva e sem risco iminente de morte, né? É o exemplo que eu falei, é o senhor hipertenso, que chega lá no pronto-socorro com a pressão de 180 por 120, mas está bem, está tranquilo, falando, tudo. E esse tem uma outra linha de tratamento, né? E a pseudocrise hipertensiva, né? Não há lesão de órgão-alvo aguda ou de risco iminente de morte, né? Geralmente são hipertensos não tratados e não controlados, ou hipertensos que não. Geralmente são hipertensos que são tratados e não são controlados, ou aqueles pacientes que eram hipertensos e nem sabiam, né? E chegam no pronto-socorro lá com uma pressão de 16 por 11, né? Então não atingiu níveis de urgência nem emergência hipertensiva, estava com a pressão elevada, mas nem sabia que era hipertenso, né? Às vezes é o primo diagnóstico, é uma pseudocrise hipertensiva. Lembrando que não há lesão de órgão-alvo aguda e nem risco iminente de morte nesse caso, e os níveis pressóricos são inferiores aos valores de 180 por 120. Tá? Só lembrando, gente, para vocês aqui, só para marcar, ó, informação velha, tá? Do ano de 2021 aí que a gente está trazendo aí para vocês esse ano. Só para falar que é coisa velha, tem um aí de 2019. Esse é um consenso esse artigo é um consenso sobre hipertensão da Sociedade Europeia de Cardiologia, sobre o manejo das emergências cardiológicas. E traduzindo essa parte do artigo, por não haver evidências de que o tratamento em pacientes que não tenham lesão de órgão-alvos seja diferente de pacientes com hipertensão não controlada e assintomática, considera-se preferível não usar o termo urgência hipertensiva e somente o termo emergência hipertensiva para se redefinir as situações em que o tratamento imediato deve ser garantido. Isso também significa que o termo crise hipertensiva, destinado a discriminar entre as urgências e as emergências, torna-se obsoleto. O que essa seara aqui quer dizer para a gente? Gente, a emergência hipertensiva é uma situação em que o tratamento imediato deve ser garantido. Já a urgência hipertensiva, ela não tem evidências de que o tratamento agudo da urgência hipertensiva traga benefício para ela da mesma forma que é o tratamento de um paciente com uma hipertensão não controlada assintomática. Ou seja, emergência hipertensiva tem benefício de tratamento agudo. Urgência hipertensiva, pseudocrise hipertensiva, um pico hipertensivo, tratar isso da forma medicamento oral, tranquilizar o paciente, mostrou o mesmo benefício. Ficou claro essa seara aqui do consenso da Sociedade Europeia sobre o manejo das emergências hipertensivas? Tá? Isso agora de 2019. Então, gente, vindo dentro deste conceito já discutido há alguns anos, a Sociedade Brasileira de Cardiologia compartilha desse consenso com membros da Sociedade Europeia. Na Sociedade Europeia já é definido. No Brasil ainda há essa definição entre urgências, emergências e pseudocrise. Mas a nossa própria diretriz agora, ela trouxe para a gente o quê? Separar a emergência
da não emergência. Ou seja, o que importa para a gente é a emergência. A não emergência, ou seja, as urgências, as pseudocrises, serão tratadas da mesma forma, tá? Então, gente, primeira coisa, sistólica e ou diastólica maior do que 180 por 120? Tem uma lesão de órgão-alvo nova, progressiva, ou tem uma piora de uma lesão do órgão-alvo? Esse paciente está evoluindo com AVC, com ataque isquêmico transitório, está mostrando lá uma retinopatia hipertensiva aguda, né? Esse paciente está piorando a sua função renal de forma progressiva. Ele tinha creatinina ontem de 9, agora está com uma urgência hipertensiva desde ontem e agora está com a creatinina de 1,4. Então, ele está tendo uma lesão de órgão-alvo agudo e progressiva, né? Teve um ataque isquêmico transitório, teve um AVC isquêmico, teve uma hemorragia subaracnoide devido a esse pico pressórico, né? Então, essas são as lesões de órgão-alvo progressivas, né? Tá tendo angina de peito, né? Puxando para a cardiologia, uma síndrome coronariana aguda. Então, se sim, trata-se de uma emergência hipertensiva, tratamento intensivo, tá, gente? Vai ser droga venosa, monitor oxigênio e veia, preferencialmente em uma sala de UTI, em um leito de UTI ou em uma unidade coronariana, né? Dentro das emergências hipertensivas, né, temos aqui uma tríade que é mais radical, né, que são as crises catecolaminérgicas, ou seja, uma crise de felcromostoma, um edema agudo de pulmão, tá? Todo cardiologista já teve um edema agudo de pulmão na vida, e vocês como médicos clínicos também terão oportunidade de ver, com certeza. E a dissecção aguda de aorta. Esse tratamento intensivo com drogas venosas, a gente espera reduzir os níveis pressóricos para sistólica menor do que 140 na primeira hora. E se tratando de uma dissecção aguda de aorta, menor do que 120 miligramas por mercúrio na pressão sistólica na primeira hora. Isso a gente faz com drogas venosas, paciente monitorado, tá? Alguém se arrisca a dizer o nome das drogas que a gente usaria aqui? Nitroprusiato, professor? Nitroprusiato de sódio, exatamente, uma dissecção aguda de aorta, nitroprusiato de sódio. Em um edema agudo de pulmão, a irmã dela, hein? A nitroglicerina, sabe? O nitrato, a nitroglicerina venosa, né? É o Tridil, o nome comercial, né? Então, assim, no edema agudo de pulmão, Tridil, na síndrome coronariana aguda, Tridil, né? Que é o nitrato. Já o nitroprusiato de sódio, nome de marca Niprid, tá? A gente vai usar nas emergências mais hipertensivas mesmo, né, quando for só uma crise hipertensiva, uma emergência hipertensiva propriamente dita, né, em um caso de uma dissecção aguda de aorta, onde eu tenho que reduzir tanto a pré-carga quanto a pós-carga de forma balanceada, porque a minha aorta é que está sofrendo, então eu tenho que diminuir a pressão sistólica mesmo, tá? Então, gente, não se tratando dessa tríade do mal aqui, por exemplo, em um AVC, em uma angina, aí tem esses conceitos, redução da PA, 25% na primeira hora, de 160 até 100 por 110, de 2 a 6 horas, e obter valores normais dentro de 24 a 48 horas, tá, gente? Então, a tríade do mal, a gente tem que ser mais agudo na sistólica. Nos outros casos, tá, a gente tem um pouquinho de tempo para ir baixando, mesmo tratando com essas drogas venosas. A gente não precisa ser tão incisivo. Agora, caso não seja uma
emergência hipertensiva, não tenha piora ou lesão de órgão-alvo aguda e progressiva, todos os outros casos vão ser tratados, tanto as urgências como as pseudocrises, né? Os picos pressóricos, né? Serão tratados da mesma forma. Ou seja, é uma elevação importante da PA. Nós vamos introduzir, pode ser o primeiro diagnóstico, ou readequar o tratamento antihipertensivo e o acompanhamento ambulatorial desse paciente em 7 dias. Dona Maria, volta a tomar o losartan e o moduretic da senhora e retorna semana que vem. A senhora parou de tomar o remédio. A Sociedade Europeia corrobora o bom prognóstico desse grupo e a Sociedade Brasileira também. Tanto é que esse gráfico é da nossa diretriz, está aqui, 2021. Beleza? Outra coisa, né? Esse termo aqui, ó, crise hipertensiva, né? Isso aí vai tornar um termo, ó, obsoleto. Tá, gente? Então, futuramente a gente vai só falar de emergência hipertensiva e outros. Uma emergência, uma separação entre emergência hipertensiva e não emergências. Porém, o paciente com elevação importante da PA. Passo 2, diferenciei. Iniciei tratamento, a hipertensão crônica não é urgência hipertensiva, não é emergência hipertensiva. Temos que diagnosticar corretamente, tá, gente? Só para vocês terem ideia, como eu comecei a falar para vocês, a Sociedade Europeia de Hipertensão, ela lançou um guideline, tá, para aferição da pressão dentro e fora do consultório, como ela deve ser aferida. Mais uma vez, trazendo aqui para vocês, ó, de 11 de março de 2021. Informação velha, né, gente? Só um minuto. Alô? Então, gente, como a gente vai aferir a pressão arterial, tá? Em um ambiente calmo, tranquilo, o paciente com repouso adequado, de 3 a 5 minutos, uma sala quieta, uma temperatura agradável, tá? O paciente não pode ter fumado, nem bebido café, nem se alimentado ou feito exercício meia hora antes, né, de aferir a pressão. Então, o paciente chegou ali no consultório, sentou, tudo bem, tem aquele cafezinho, mas o ideal é que ele não beba aquele cafezinho. Ele vai aguardar alguns minutos pela consulta, um ambiente agradável, a temperatura é boa, tá? E aí o paciente vai se assentar à cadeira durante a consulta, né? Manter o coração e o manguito na mesma altura, de preferência o braço apoiado. Nós vamos posicionar o manguito 2 a 3 centímetros acima da fossa anticubital, um manguito de tamanho adequado ao paciente, as costas apoiadas, né, os pés apoiados no chão, nada de perna cruzada do paciente na hora que está aferindo. Eu sempre peço para os pacientes descruzarem a perna e pedir para não falar durante, né, e entre as aferições, tá? E olha, gente, já a primeira mudança da nova diretriz, tá? Aparelhos oscilométricos validados. Hoje devem ser os preferidos frente ao método oscilométrico, em que vocês, senhores, usam o seu bom e velho Littmann lá e o bom esfigmomanômetro, tá? Então, para surpresa dos senhores, e a minha também, tá? Agora, o método de referência, desde que o aparelho seja validado pela Anvisa, é o método oscilométrico. Temos que pegar 3 medidas com intervalos de 1 minuto, né? Nós vamos aferir em ambos os braços, tá? Para avaliar alguma diferença pressórica. E vamos considerar o braço maior, vamos fazer um intervalo de 1 minuto entre as medidas e vamos obter, vamos pegar as 2 últimas medidas e fazer a média dessas 2 últimas medidas
dando a pressão arterial do paciente, tá? Há estudos que falam, então pediu para a gente fazer 3 medidas. Há estudos que falam, e eu já observei isso na prática clínica, que quanto você vai medindo a pressão durante a consulta, geralmente ela tende a ir abaixando, né? Tem aquele efeito do avental branco, diferente da hipertensão do avental branco, né? Existe um efeito do avental branco que ele vai se quebrando ao longo da consulta. Então a gente afere nos 2 braços, né? Isso não ficou claro na diretriz, né? Me parece que pode ser medida em um braço, medida no outro braço, pego o braço de maior medida, realizo uma terceira medida e faço uma média dessas 2 últimas, tá? Então, essa é a forma correta da aferição da pressão arterial de consultório, tá? E a gente pode extrapolar isso para o domicílio, claro. Então, gente, manguito de circunferência adequada, né? Posicionar 2 a 3 centímetros acima da fossa cubital, centralizar o meio do manguito sobre a artéria braquial, tá? Então, aqui o método auscultatório e aqui o método oscilométrico, né? E aí aquela mesma coisa, estimar a pressão sistólica pela palpação do pulso radial, palpa o pulso radial, vai insuflando. Insufla, o pulso sumiu. Beleza. Depois a gente acha onde que está a artéria braquial, na fossa cubital, coloca a campana ou diafragma, inflar rapidamente até 30 milímetros de mercúrio acima da pressão sistólica que a gente palpou no pulso, por exemplo, parou de bater aqui no 140, a gente vai insuflar até 170 e vamos fazer uma deflação lenta, né, com 2 milímetros por segundo até achar o primeiro som de Korotchkov e o quinto som de Korotchkov, né, que vai dar a sistólica e a diastólica. Depois disso, a gente pode desinsuflar rapidamente. Então, tá aqui, peça histórica, ausculta do primeiro som de Korotchkov, e aí a gente aumenta ligeiramente a velocidade de deflação até a quinta desaparecimento dos sons, que é a quinta fase de Korotchkov, né? E aí a gente desce auscultando ainda um pouquinho, depois deflação rápida e completa, tá? Já o método oscilométrico, gente, é só apertar o botão, né? Posicionar corretamente o manguito. 2, selecionar o manguito adequado. 2 a 3 centímetros da fossa cubital, né? O meio está centralizado sobre a artéria braquial e apertar o botão, tá? Hoje ele deve ser um método preferível quando as 2 técnicas estiverem disponíveis. Arquivos Brasileiros de Cardiologia de 2021. Mais precisamente aí, dia 11 de março de 2021. Beleza, gente? Então, essa aí é a grande mudança aí que eu vejo na parte prática do dia a dia, tá? Até achei importante, gente, porque embora nós, médicos, e eu me considero um médico tradicional, né? A gente tem outros colegas que seguem as vanguardas da medicina. Eu sou um médico que eu espero lançar a novidade e depois eu acompanho. Eu aprendi uma coisa: na medicina não seja o primeiro e nem o último a iniciar um novo tratamento, né? Não seja um médico obsoleto, né? Mas às vezes fazer vanguarda de tratamento é um pouco complicado, né? Eu já vi medicamentos nascerem com indicação fantástica e esse medicamento já ser retirado do mercado. Quando eu estudava, quando eu estava na faculdade de medicina, foi lançado o alisquireno, um inibidor direto da renina, que a gente achou que ia bloquear o sistema renina-angiotensina-aldosterona e ia resolver o problema da hipertensão. Esse medicamento mostrou uma eficácia pífia, né? Associada a maior mortalidade por AVC frente às outras drogas que atuam no sistema renina-angiotensina-aldosterona, e foi banido da prática clínica, já saiu do mercado, né? Tanto é que vocês nunca, nem pouco, talvez ouviram falar do alisquireno, né? Então, não sejam os primeiros nem os últimos. Mas eu achei interessante, né, a gente adotar o método oscilométrico, porque ele permite, com uma certa precisão,
e temos que acreditar nessa precisão, porque é um método validado pela Anvisa, né, gente? Ele consegue dar aqueles valores picadinhos para a gente. Quem é da outra turma aí vai lembrar que eu sempre falei para vocês na aula passada. Olha, hipertensão arterial é a partir de 140 por 90. Mas a gente escuta ali, nem sempre bate em cima ali do 139 por 89. Então, pressão normal, gente, considera até 140 por 90 no método auscultatório, né? Então, hoje, como a diretriz solicita que utilizemos o método oscilométrico, permite com que a gente discrimine melhor esses valores, tá? E possivelmente, adaptando a realidade da diretriz, possivelmente daqui a pouco vai surgir aparelhos oscilométricos que vão fazer essa avaliação da média das últimas duas pressões arteriais de forma até automática, né? Então, se adequando à realidade da diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Não duvido que surja isso, fica até uma dica aí para a indústria, de repente eu vou cobrar meu royalty aí por essa ideia. Então, hoje, o método oscilométrico deve ser o preferível frente ao auscultatório quando as duas técnicas estiverem disponíveis. Então, gente, medir nos dois braços é anotar, usar o maior como referência, medir a PA 3 vezes, com intervalo de 1 a 2 minutos, não arredondar, tá? E usar a média das duas últimas. Tá, gente? Só para falar para vocês a importância daquela diretriz da Sociedade Europeia de Hipertensão, né, que foi lançada em 2021, quando a gente vai avaliar uma hipertensão resistente, né, a hipertensão arterial resistente é quando a gente precisa do uso de 3 ou mais fármacos, né, pode estar controlado ou não, né. Então, quando a gente vê lá uma hipertensão resistente, medidas incorretas fazem parte de 33% dos casos de hipertensão arterial resistente. Ou seja, gente, as pessoas não sabem aferir corretamente as pressões arteriais em até 1/3 dos casos. Eu acho que isso aqui vai ajudar muita gente preguiçosa que não sabe medir a pressão adequadamente. Mas tem que lembrar que tem que usar o manguito correto, posicionar corretamente também. Pelo menos isso, né? Então, gente, aqui, avaliação da pressão arterial em consultório. As medidas fora do consultório que nós temos disponíveis é a mapa de 24 horas, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial em 24 horas, tá? Avalia se estamos tendo pico pressórico, queda de pressão, avalia a nossa pressão arterial durante o sono, é o único que consegue avaliar, né? Existe o MRPA, que é um método em que pega o aparelho, o paciente vai ao consultório, ele pega um aparelho do consultório validado, que fala que se ele vai fazer protocolo de 5 ou 7 dias, tá? Em que o próprio paciente vai posicionar e o aparelho vai medir de forma automaticamente e vai fazer essa média automática. O paciente não precisa fazer nada, é só posicionar no braço, tá? Gente, convenhamos, é um exame caro, poucos centros no Brasil fazem, né? Eu acho que ele não substitui a AMPA, que é a automedida da pressão arterial em casa, né? Pô, eu vou pagar por um exame, esse aparelho é caro, é um aparelho que custa aí da ordem dos seus 15 mil reais, um aparelho desse, para eu comprar, para colocar aqui no consultório, que vai fazer a mesma coisa que o aparelhinho que a pessoa tem em casa faz, né? Só a diferença é que lá vai ser tudo automatizado e na AMPA, que é a automedida da pressão arterial, né? O paciente que vai medir, aquele mapinha que o paciente, às vezes, a gente pede ele para fazer em casa, tá? Então, gente, só que vale frisar o quê? Mapa serve para dar diagnóstico de hipertensão, MRPA
serve para dar diagnóstico de hipertensão. Agora, a automedida do paciente não serve para diagnóstico de hipertensão arterial. Então, o que dá diagnóstico é medida de consultório, mapa e MRPA. A automedida do paciente a gente não pode usar para critério diagnóstico. Certo? E aonde a gente quer chegar, né? Gente, pressão elevada no consultório, né, é a PA maior ou igual a 140/90, tá? E falo para vocês que a diretriz tem impacto na prática clínica do dia a dia, que hoje está muito mais consolidado, e eu vou falar para vocês, que os pacientes que estavam ali na pré-hipertensão, abaixo disso aqui, né, esses pacientes, eles têm risco cardiovascular aumentado. Então, quando muito paciente chegava aqui para mim no consultório, 140/90, eu não ligava. Considerava um efeito de avental branco. Eu sei que a pressão dele lá fora vai estar 130/85. Mas, gente, eu não vou desconsiderar mais. Porque, mesmo que esse paciente seja um pré-hipertenso, esteja ocorrendo um efeito do avental branco, a pressão dele lá fora um pouco mais baixa, 13/8,5, 13/8, esse paciente, mesmo pré-hipertenso, ele tem risco cardiovascular. Então, eu já vou iniciar medidas, né, para esse paciente. Seja uso de fármacos, em alguns casos selecionados, ou seja, já iniciar mudança de estilo de vida para esse paciente. Eu já vou colocar ele como hipertenso. O senhor é hipertenso, certo? A hipertensão estágio 1, está iniciando, o senhor tem o direito de dar uma respirada ainda do remédio. Para de começar o controle do seu estresse, larga os 10 trabalhos que você tem, começa a fazer atividade física se você tiver apto, claro, e é você médico que vai liberar ou não. E aí você retorna para a gente avaliar, tá? Então, uma mudança em relação ao meu comportamento médico perante essa última diretriz, tá? No mapa de 24 horas, a média de 24 horas é o que importa, né? Maior ou igual a 130/80, só que durante o período de vigília, a gente pode atingir 135/85, e durante o sono, a partir de 120/170 é considerado hipertensão ao mapa perante o período do sono, né? Na verdade, o mapa pega a média do sono e da vigília, né, e faz a média das 24 horas, que é o dado que importa no mapa também. Mas, claro, eu não vou avaliar somente o período das 24 horas. Às vezes o paciente ficou com a pressão muito boa durante o dia, mas teve hipertensão durante a noite, né? Será que eu preciso fazer um ajuste terapêutico? Será que esse paciente dormiu bem? Não, dormi bem, doutor. Mas ele está tomando remédio de manhã, eu posso passar esse remédio às vezes para a noite, para obter um melhor controle pressórico durante a noite. Mudei o remédio e nem assim melhorou. Ah, mas a esposa falou que ele ronca muito. Pô, será que ele não está fazendo a apneia do sono durante a noite? Né? Então serve para isso também o mapa de 24 horas. Te falo que eu faço muito mais diagnóstico no mapa de apneia obstrutiva do sono, no mapa de 24 horas, do que o pneumologista pela polissonografia, que é um exame ruim de fazer, os pacientes não gostam de fazer. Também o mapa também é ruim de fazer. Mas tem um público que gosta de fazer o mapa, né? Polissonografia não tem público que gosta de fazer, né? Dormir monitorado, e uma polissonografia de verdade ela é feita em uma clínica do sono, aí tem que dormir fora de casa. Existe hoje métodos que podem ser levados ao domicílio, né? Que a gente faz aqui na nossa cidade, tudo. É um exame que fornece menos dados, né? Mas mesmo assim ainda traz mais incômodo que o mapa de 24 horas. Então, gente, como que vai funcionar esse diagnóstico, né? Gente, chegou no consultório, sentou lá, tudo. O cara tá com a pressão maior que 180/110. Gente,
já é diagnóstico de hipertensão. Ninguém que não é hipertenso vai chegar em repouso com nível pressórico desse. Ou ele tem lesão em órgão-alvo, ou ele já tem uma doença cardiovascular estabelecida, né? O paciente já teve um infarto, já teve um ataque isquêmico transitório, já teve um AVC, né? Eu já tenho critérios para fazer tratamento de hipertensão arterial para esse paciente. Não, o paciente chegou no consultório, primeira consulta, 14/9. Vou considerar se ele tem lesão em órgão-alvo, vou considerar se ele já tem doença cardiovascular estabelecida. Não, ele não tem. Beleza, vou avaliar. Numa segunda consulta. Gente, alguém fecha o microfone aí, por favor. Em uma segunda consulta, ele manteve maior ou igual a 140/90. Opa, já tem lesão em opa, esse aí é hipertenso, estágio 1. Dei para ele 3 meses de mudança de estilo de vida, não melhorou, manteve 14/9, é hipertenso, estágio 1, vai tomar remédio. Ou, fiz isso aqui, falei, ó, pode ser hipertensão do avental branco, pode ser uma hipertensão mascarada também, tudo. Vou te pedir um mapa de 24 horas. Aí ele traz ali na segunda consulta, tá alterado, é hipertenso mesmo, né? Mais uma vez, Sociedade Brasileira 2021. Ah, gente, é muito fácil avaliar a pressão e tal, não sei o que tem os valores definidos. Gente, hipertensão não é a mesma coisa para todo mundo, em todo lugar do mundo, né? Só mostrando aqui para vocês, né, o que é hipertensão nos Estados Unidos, é maior ou igual a 130/80, já na Europa, e a gente segue muito a diretriz da Sociedade Europeia, que a nossa diretriz, ela veio daqui, ó, saiu a nossa diretriz em 2017, 2019, se eu não me engano, a Sociedade Americana veio com essa diretriz batendo, logo em seguida, 2018 veio a Americana batendo, logo em seguida veio a Sociedade Europeia corroborando a nossa diretriz. Então a gente vê que a gente tem pontos de cortes distintos, tanto para pressão de consultório, a pressão durante o dia, pressão durante a noite e durante as 24 horas, né? A gente vê que a gente segue a diretriz europeia, né, no mapa de 24 horas, 130/80, 120/70, 135/85, mas nós seguimos para a MRPA, tá, o valor da diretriz americana. É esse o valor adotado de MRPA, que é a medida residencial da pressão arterial só feita durante o dia, que é igual, né? A gente usa o valor igual da diretriz americana, ao invés o da diretriz europeia, tá? De hipertensão. Então, gente, devemos estratificar o risco cardiovascular do paciente. Isso é chato, né? Eu até queria mudar muito isso na última aula que eu dei para os meninos, né? Que eu venho dando aí há alguns anos. É chato e achei até de uma forma mais didática agora de trazer para vocês, embora continue chato, não mudou, né? Devido à pressa aí em fazer esses slides ontem, eu não fiz as animações, né? Mas ainda vai ficar mais bonitinho ainda e mais fácil de compreender. Mas vamos lá. Nós temos que avaliar. A estratificação serve para quê? Avaliar o risco cardiovascular e o benefício do tratamento da hipertensão futuramente desse paciente, né? Então o risco dele evoluir, o que o valor, né? O que esse risco traz? A chance dele evoluir com eventos cardiovasculares maiores. IAM, AVC, morte cardiovascular, dissecção de aorta, insuficiência renal, né? Acidente vascular encefálico isquêmico, hemorrágico, enfim, né? Então, primeira coisa, na estratificação, temos que classificar a hipertensão. O cara chegou lá, sentou, vou medir a pressão, vou definir, né? Então, para a estratificação de risco cardiovascular, de pré-hipertenso para frente, nos importa. E essa classificação, gente, mudou também, tá? Antes, o nosso
Pré-hipertenso era de 120 a 139, de 80 a 89. Aqui, nós fizemos um corte neste grupo, né? Deixando os de pressão normal e os pré-hipertensos propriamente definidos. Por quê? Esse grupo pré-hipertenso, aonde entrou aqui só o finalzinho da diastólica, de 85 a 89, esse grupo aqui, ele já entra em risco de desenvolver complicações cardiovasculares. Então, lembra que eu disse para vocês que, a partir dessa nova diretriz, como ficou muito bem definido que esse paciente pré-hipertenso, com alguns fatores de risco, ele tem uma estratificação mais alta de risco para doença cardiovascular? Lembra que eu disse isso antes? Então, por isso, aqueles pacientes que eu encontrar pré-hipertenso agora, ou que eu encontrar em cima da pinta lá no 140/90, a partir de agora ele merece uma atenção especial. Tá, gente? Então, classificamos a pressão arterial. Ah, o paciente é hipertenso estágio 1, ele é pré-hipertenso, ele tem pressão normal? Não, ele é um paciente estágio 1, beleza, tá classificado. Vamos pesquisar os fatores de risco cardiovascular que esse paciente tem. Se ele for homem, né? Se ele tem uma história de doença cardiovascular prematura em pacientes, a idade do paciente, se fuma ou não, presença de diabetes, se é obeso, né? Se é portador de dislipidemia, LDL maior ou igual a 100, HDL menor que 40, triglicerídeo maior do que 150. E a única coisa que serve para a gente ver o colesterol não HDL, que é a soma do VLDL com o LDL, se for superior a 130. A única hora que a gente vai usar ali o VLDL para alguma coisa, que é a soma do colesterol não HDL. Então, gente, classifiquei, vi os fatores de risco desse paciente, vou pesquisar lesões em órgão-alvo, tá? Quando a gente fala lesão em órgão-alvo, coração, cérebro e rins, certo? No coração, o que seria uma lesão de órgão-alvo? Tá? É uma hipertrofia ventricular esquerda, tá, gente? Aqui, estou pesquisando lesão em órgão-alvo crônica. Não estou falando lá da emergência hipertensiva, lesão de órgão-alvo aguda e progressiva, tá? Lembra que eu falei lá, o cara que tem uma HVE já, que é conhecida, não é uma lesão de órgão-alvo aguda e progressiva, não. Aqui eu estou fazendo a estratificação de risco cardiovascular desse paciente. Então, já classifiquei a hipertensão, já pesquisei os fatores de risco cardiovascular desse paciente, agora eu estou pesquisando que você tem lesão em órgão-alvo. E aí eu vou lá no eletro dele, vejo se ele tem critérios de hipertrofia ventricular esquerda, né? Ou ao eco, se ele tem um índice de massa do ventrículo esquerdo maior do que 116 gramas, tá? Nos homens e 96 nas mulheres. Presença de hipertrofia ventricular esquerda ao ecocardiograma, simplificando isso aqui para vocês. Então, isso significa lesão em órgão-alvo. Se tiver um coração dilatado, também? Também. Se já tiver infartado, também. Se tiver uma área de isquemia, também é lesão de órgão-alvo no coração. Nos vasos, né? Se o paciente tem um ITB menor do que 9, ou se o paciente tem uma velocidade de onda de pulso, carotídeo femoral, maior do que 10 metros por segundo, velocidade de onda de pulso e o índice de tornozelo braquial, né? O índice de tornozelo braquial é dividir a pressão sistólica do tornozelo pela pressão sistólica do braço, né? A gente, se obtém um valor menor do que 0,9, indica rigidez arterial. E a velocidade de onda de pulso é um equipamento, né, que está sendo disponibilizado agora, mais um equipamento para cardiologia, em que ele avalia também o índice de rigidez arterial. Quanto mais rígida a artéria for,
mais doente é o leito vascular, né? Isso indica lesão em órgão-alvo, né? Vamos supor, está cheio de placa de ateroma, está calcificado, está duro, né? E quanto mais rígido for o vaso, maior é a velocidade da onda de pulso. Então, um VOP maior do que 10 metros por segundo significa que tem lesão em órgão-alvo, significa que tem rigidez arterial. E em rins, né, a gente vai considerar o quê? O paciente apresentou uma TFG entre 30 e 60 ml por minuto, né, que é a doença renal crônica estágio 3. Tem lesão em órgão-alvo estabelecida. Se ele tem uma aí já não é microalbuminúria, já passa a ser albuminúria, né? Entre 30 e 300 miligramas de creatinina, 30 e 300 miligramas de albumina em 24 horas, né? E a relação albumina-creatinina urinária maior do que 30. Também vai mostrar para a gente que tem lesão em órgão-alvo, tá? Então, é a doença renal crônica, né? Ou a gente vai obter aqui pelo MDRD ou pelo Crocroft-Gault, né? E aqui a gente faz uma dosagem de albuminúria, microalbuminúria de 24 horas. E a relação albumina-creatinina sempre vem também no resultado do exame, quando a gente pede a microalbuminúria do paciente. Então, classifiquei o paciente, pesquisei fatores de risco, pesquisei lesões em órgão-alvo, tá? E agora eu vou pesquisar se ele já tem uma doença cardiovascular estabelecida, né? Ele já teve um AVC? Ele já teve um infarto, tem fibrilação, já tem uma insuficiência cardíaca com fração rebaixada, né? Ou com fração preservada, tem retinopatia hipertensiva, já tem uma doença renal crônica em estágio 4, já está caminhando para hemodiálise e tudo, já tem uma doença arterial oclusiva periférica, tem uma doença da aorta. Então, gente, aqui a doença já não é mais só uma lesão em órgão-alvo. Esse paciente aqui ele já tem a doença estabelecida. Então, classifiquei o paciente, pesquisei os fatores de risco, a tendência dele a vir a desenvolver essas doenças, né? Pesquisei as lesões em órgão-alvo, que são marcadores precoces disso aqui que pode vir a acontecer algum dia, tá? AVC, insuficiência cardíaca com fração de ejeção rebaixada, né? Paciente já quase na hemodiálise, e a doença arterial oclusiva periférica sintomática, uma dissecção de aorta, uma massa palpável na aorta, né? Um aneurisma de aorta abdominal presente. Então, classifiquei, vi se tem fatores de risco, pesquisei se tem tendência a lesões em órgão-alvo, e também se tem doença cardiovascular estabelecida. Use isso tudo para estratificar o paciente. Então, gente, como que é isso? Classifiquei o meu paciente. Meu paciente ele é pré-hipertenso. Está lá com a pressão lá de 130 por 85. Beleza. Pô, ele não é hipertenso, não vou iniciar remédio? Não, mas espera aí. Esse paciente, ele fuma, é homem e tem história de morte precoce na família. Opa, esse paciente ele já tem um moderado risco cardiovascular. Moderado risco cardiovascular, eu tenho que iniciar tratamento. Então, o paciente não é hipertenso, mas ele é tabagista, é homem, tem uma albuminúria um pouco aumentada. Pô, esse paciente vai ganhar um IECA de cara, para prevenir e tentar retardar esse dano renal. Opa, ele é pré-hipertenso. Mas, pô, ele já é diabético, já tem 10 anos. Não preciso nem falar para vocês que ele já é alto risco cardiovascular. O diabetes com mais de 10 anos de evolução já coloca o paciente como alto risco cardiovascular, independente do nível de pressão arterial dele. E isso requer tratamento específico. O paciente é pré-hipertenso, mas já tem lesão em órgão-alvo, né? Ele, pelo índice de Sokolov lá, ele tem hipertrofia ventricular esquerda. Ele já é alto risco cardiovascular. Alto risco para eventos cardiovasculares futuros. Infarto, AVC, morte. Tá? Não. Ele é um paciente
que não tem nenhum fator de risco, é uma menina de 30 anos, que está um pouco acima do peso, e chegou lá com a pressão de 150 por 95, um paciente de baixo risco. Querida, volta no seu ginecologista, né? Avalia o anticoncepcional, vou te avaliar, pode fazer atividade física, pode fazer, não tem sobrecarga de joelho, não tem nada, começa com a caminhada leve, compra um tênis bom, né? E isso é uma coisa que tem que entrar na cabeça de vocês, a gente tem que incentivar o paciente a fazer atividade física e fazer atividade física também com qualidade, né? Igual eu falo com o paciente. Claro que tem públicos e públicos, né? Mas eu falo com o meu paciente, falo, ó, vai lá, compra para você um tênis Mizuno bacana, um Nike bacana, que é um tênis que vai durar aí seus 2, 3 anos, você não vai sobrecarregar suas articulações, você vai gastar lá seus 300, 500, R$1.000, mas melhor que a senhora fazer a caminhada da senhora com essa sapatilha moleca de vovó que não tem amortecimento nenhum e a senhora já tem uma artrose aí no joelho, né? Então, tem essas coisas também que a gente tem que modular aí com os pacientes. Então, gente, essa estratificação de risco cardiovascular, a gente tem uma alternativa, né? Que é a estratificação de risco global para risco de eventos em 10 anos. Tem as calculadoras, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia deixa a gente usar o score de risco global, que vem em aplicativo aí para a gente estratificar esse risco, e a gente poder tomar nossas medidas também, tá? Existem outras calculadoras de risco cardiovascular, como critérios de Framingham, por exemplo, mas critério de Framingham não usou tantas informações quanto o score de risco global ou a estratificação de risco da hipertensão arterial, tá? Que foi a que eu passei para vocês anteriormente. Saber quais exames solicitar e qual o momento de utilizá-los, tá? Então, gente, a gente tem uma pirâmide onde a gente tem uma base larga e a gente vai selecionando os exames de acordo com as nossas suspeitas dessa cesta básica de exames que são solicitados no início, né? Então, os exames do grupo 1, né? Isso é obrigatório para todo mundo, né? E tá lá, ó, mais uma vez. A urina do tipo 1, quem sabe eu acho uma proteinúria, um potássio sérico, a creatinina, a glicemia de jejum, vou ver se esse paciente está caminhando com pré-diabetes, com diabetes, né, colesterol e triglicérides, vou saber o nível de dislipidemia desse paciente, o ácido úrico, né, vai nos falar tanto da função renal quanto do metabolismo proteico desse paciente, vou pedir um eletrocardiograma, obviamente, né, e a taxa de filtração glomerular, né, que vai vir através da creatinina, né, que a gente vai fazer o cálculo, ou em alguns laboratórios já vem com a MDRD ou a TFG por Crocroft-Gault já nos relatórios. Então, gente, de acordo com esses resultados de exames iniciais, né, a gente vai para o grupo 2, né? Ah, veio com o índice cardiotorácico aumentado, ou não, pô, esse paciente fumou muito, tudo, achei aqui um sopro, enfim, raio-x de tórax. Ah, tinha HVE no eletro, ecocardiograma. Ah, a creatinina já veio um pouco aumentada, né? Vou pedir a albuminúria. Ah, achei um sopro carotídeo nele, ultrassom de carótidas, né? Ah, a creatinina já veio mais alta, vamos fazer um ultrassom de artéria renal, um Doppler das artérias renais, né? Ah, tinha infradesnivelamento do segmento ST, inversão de onda T, vamos submeter um teste ergométrico. Ah, a glicose veio um pouco mais alta, hemoglobina glicada. Ó, minha avaliação aí da pressão ficou muito em dúvida, ele ficou exatamente ali 140 por 90, 145 por 90. Vamos tirar a dúvida através de um mapa de 24 horas, né? VOP, difícil de usar, isso é só para uso mesmo. Isso aqui, gente, é a nível de... Ainda está a nível de pesquisa em grandes hospitais, tá? Por exemplo, assim, ambulatório de hipertensão do Dante Pazanese, por exemplo. Talvez lá estejam fazendo VOP, né?
Ambulatório de hipertensão da UFRJ. São os locais que eu sei aonde tem o VOP. Né? No Dante Pazanese, na UFRJ, no Instituto de Cardiologia de Laranjeiras, lá no Rio também. Então, enfim, ressonância magnética do cérebro, teve um AVC, enfim. Aqui, gente, já é o grupo 3 de exames. Né? Aonde? Eu começo a desconfiar que esse paciente, do grupo 3 de exames, eu já começo a desconfiar de hipertensão secundária, certo? Então, eu vi, pedi os exames do grupo 2, tudo, tratei a hipertensão do paciente, não melhorou, tudo, né? Ele tem uma proteinúria muito aumentada e é um paciente de 30 anos, não é normal, né? Então aí a gente começa a desconfiar de hipertensão secundária para esse paciente, né? Eu não vou pedir isso aqui tudo para todo mundo que eu estiver pesquisando hipertensão secundária, né? Claro que vai ser de acordo com a minha suspeita clínica, né? Então, um paciente portador de um hiperaldosteronismo, né, primário, então vou pensar ali na aldosterona, atividade renina. Se é um paciente obeso, que ronca muito à noite, tudo, pescoço curto, posso pensar numa hipertensão secundária por apneia obstrutiva do sono, e aí vem a polissonografia, né? Também existem os magrinhos também que fazem apneia do sono, tá, gente? Não é só o gordinho, não, é mais comum no gordinho, mas tem no gordinho e tem também no magrinho, porque existem dois tipos de apneia obstrutiva, a de origem periférica e a de origem central, tá? Ah, ultrassom veio com rim hipotrófico, tudo, as escórias altas, né, nos exames de sangue, ultrassom de artéria renal, eco. O paciente ele tem aquela tríade, né, do felcromostoma, né, palpitação, sudorese e esqueci a outra. Vamos pedir as metanefrinas urinárias. Ah, esse paciente, pô, ele tem um queixo grande, ele tem o sinal de Murdoch positivo. Pô, será que esse cara não tem uma secreção aumentada de H aí? Não tem. Como é que é o nome mesmo, gente? Da doença lá do gigantismo? Fugiu a cabeça? Acromegalia. Macromegalia, né? Então, enfim. De acordo com a suspeita clínica da gente, né? Ah, tá ganhando peso, cabelo quebradiço, unha quebradiça, tá ficando com sono, olho inchado, né? Ah, será que não tá fazendo um hipotiroidismo? Tá magrelo, tá alto, não tá dormindo? Ah, tá com uma giba de búfala, fazendo aquela giba na nuca, tá um monte de estria vermelha, né? Será que não tá tendo um Cushing? Então, é isso aí com relação aos exames. Temos que tratar e definir meta terapêutica também, né? A gente tem que saber de onde a gente classificou, né? A gente estratificou, então a gente tem que definir meta de tratamento, saber aonde a gente quer chegar. Então a gente tem meta pressórica geral, que é aplicável à maioria dos pacientes hipertensos, né? Temos metas pressóricas específicas, especialmente para os idosos, tá aqui a muletinha já falando, e algumas específicas por comorbidades. Então vamos lá. A meta geral, gente, é o quê? Para um paciente, se é um paciente de baixo risco ou moderado risco, eu posso ser mais tolerante. Então, de acordo com aquela estratificação de risco cardiovascular, com um paciente de baixo ou moderado risco, eu posso ser mais tolerante com ele. Agora, um paciente que já apresenta alto risco cardiovascular, lesão em órgão-alvo, que já tem doença cardiovascular estabelecida, eu tenho que ser mais agressivo, né? Então, para o baixo e moderado risco, eu espero alcançar inferioridade a 140 por 90. Agora, para um paciente de baixo risco, eu espero estar abaixo de 129 por 79, mas não abaixo de 120 por 70. E aqui, gente, tá um gol de placa da nossa diretriz, tá?
que a nossa diretriz é a única no mundo que estabelece os limites mínimos de pressão arterial, principalmente da pressão arterial diastólica, 70. Então, ela nos traz eficácia, mas principalmente segurança, com esse valor de 120 e principalmente com 70 da diastólica. Tá? E vou explicar isso para vocês aqui, tá aqui. Gente, aqui é a curva J da pressão arterial diastólica, tá? Observem vocês, aqui é o risco cardiovascular. Quanto mais alta a pressão diastólica estiver posicionada, né, ela maior vai ser o risco de eventos cardiovasculares. Então, uma pressão diastólica de 115, né, ela vai ter uma razão de risco de 6 para 1. Uma pressão aí de 110, uma pressão de 105, então a gente vai diminuindo a diastólica, vai diminuindo a chance de eventos cardiovasculares. Porém, gente, quando a gente começa a diminuir a pressão diastólica para baixo de 70, começa a ter um incremento de eventos cardiovasculares, principalmente infarto, mostrando mais uma vez que o enchimento coronariano é dependente da pressão arterial diastólica. Se eu estou abaixando muito a minha pressão arterial diastólica, eu perfundo mal as minhas coronárias e aumento o risco de infarto desses pacientes. Mesmo os pacientes que não tinham feito revascularização miocárdica. Então, em algum momento da vida cardiovascular de vocês, vocês vão ouvir falar nessa curva J. Tá, gente? E aí o titio aqui já disse para vocês. Ela veio de 2006 que foi descoberto o estudo, né, que determinou esse limiar de corte para a pressão arterial diastólica, e só agora a nossa diretriz elucida isso com muita clareza, né, para os médicos. Nos indivíduos idosos, tá? Idosos, nos nossos países de baixa renda, Brasil é baixa renda, idoso é a partir de 60 anos, nos demais países, a partir de 65 anos, tá? Brasil, país pobre, 60 anos. Então, gente, nós podemos aí tolerar aí nesses idosos, né, uma pressão de 140 da sistólica, até mesmo no idoso mais frágil, 160. É o limiar para eu iniciar o tratamento farmacológico. A meta que eu quero do idoso, né, são essas: sistólica no idoso frágil, lembra que eu começo a tratar com 160. E no idoso mais rígido, eu espero ter valores menores a 140 por 80. Certo? Como dito anteriormente aqui, em termos de meta. Tá. Quem tem doença arterial coronariana, a meta, 130 por 80, mas não inferior a 120 por 70. Olha o 70 aqui, né? Pressão arterial diastólica, principal preditor do risco de DAC, se ela ficar muito baixa ou muito alta. Já vai? Então, se ela estiver alta ou baixa, ela é razão de risco para DAC, né? Porém, após os 60 anos, a sistólica se mostra um pouco mais importante. Então, não vamos abaixar de 70. Está aqui a curva em J de novo. E, gente, é mais ou menos isso para todo mundo, né? Paciente com insuficiência cardíaca não inferior a 120 por 70, pô, vocês vão ver muitos pacientes com insuficiência cardíaca ao longo da vida de vocês, com a pressão de 90 por 60, né? E mandando bala, vivendo bem. Por isso que é dito por todos, vocês já ouviram isso 1 milhão de vezes, diretrizes são trilhas, não são trilhos. Elas nos dão o caminho que devemos seguir, mas não estritamente a gente vai seguir em cima daquele caminho sempre, tá, gente? Na doença renal crônica, né?
Um acidente vascular encefálico. Então, gente, após nós definirmos as metas terapêuticas, né, diferenciamos inicialmente se era emergência, urgência, pseudocrise ou hipertensão simples, né? Nós classificamos, estratificamos esse paciente, estabelecemos as metas desse paciente. Então, nós devemos saber quais medicamentos usar para que nós possamos atingir as metas anteriormente, né? Quais combinações mostram sinergia, né? E o que a gente não deve fazer. Então, isso eu achei muito claro, isso ficou muito bacana agora, porque, gente, isso aqui, vocês vão aprender a tratar hipertensão como ninguém, não vão errar isso, nem em prova mais, vai ser para a vida de vocês, tá? Primeira coisa, a gente tem que saber o que não fazer, né? Então, gente, não inventa misturar Bra com IECA, captopril com losartan. Ah, doutor, minha avó toma losartan e de vez em quando ela tem um pico pressórico, o médico dela falou que ela pode tomar um captopril. Tá errado. Não é muito melhor a sua avó ir lá consultar com o médico dela e fazer o reajuste da dose do losartan dela, aumentar a potência, passar um Bra mais potente, fazer uma associação sinérgica, né? Do que ficar tomando um captopril SOS. Então, gente, tem muitos efeitos colaterais. Não tentem fazer, vocês não vão descobrir nada de novo tentando fazer isso. Todo mundo já tentou e deu errado. Lembra que eu disse para vocês lá do bloqueador direto da secreção de renina, que é o alisquireno? A gente já tentou controlar a hipertensão com alisquireno, usava também inibidor da ECA, então não convertia angiotensinogênio em angiotensina 1, e eu usava ainda Bra para toda a angiotensina 2 que foi formada, ainda não consegui se ligar. Gente, não adianta, não tenta, deu ruim, muito efeito colateral. Então, as associações que são sinérgicas, um IECA com tiazídico, um IECA com Bra, né? Um IECA com bloqueador de canal de cálcio, desculpa, um Bra com diurético, um Bra com bloqueador de canal de cálcio, um bloqueador de canal de cálcio com diurético, né? Isso mostrou benefício, tá? São combinações preferenciais. Então, gente, nós saímos e gravem essa frase: do trio de ouro ao octeto. Então, gente, tratamento da hipertensão, trio de ouro ao octeto. O trio de ouro quem é? Um tiazídico de longa duração, e este não é a hidroclorotiazida, tá? Quando eu digo tiazídico de longa duração, vamos falar aí de clortalidona, por exemplo, vamos falar de indapamida, tá? Esses são medicamentos que prestam, a hidroclorotiazida presta muito pouco, tá? A gente ainda usa muito, mas vale muito pouco. Um inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona, então aqui vai estar Bra e IECA, e um bloqueador de canal de cálcio de longa ação também, tá? Então aí a gente está falando de anlodipino, manidipino, né? Nimodipino, lecarnidipino, né? A gente não está falando da nifedipina, que é para usar até de 6 em 6 horas. Então, na prática do dia a dia, anlodipino, tá, gente? O anlodipino de 5 ou 10 miligramas. Então, gente, esse é o trio de ouro do tratamento. A gente sempre começa com mudança de estilo de vida para todo mundo. E a primeira droga, sempre um IECA, tá? Um
da família do captopril, né? Um ramipril, por exemplo. E se o paciente não tolerar, aí a gente parte para o BRA, né? BRA é remédio de tosse. É igual xarope. Se tossiu, você passa para BRA. Se não tossiu, mantém IECA, né? E essas são as associações do trio de ouro. Não controlou aqui? Associa um diurético, dependendo do caso, ou um bloqueador de canal de cálcio. Ah, comecei o bloqueador de canal de cálcio, deu edema, tudo. Troca pelo diurético. Ah, mas não ficou tão bom. Deixa o bloqueador de canal de cálcio, associa o diurético para diminuir o edema causado pelo bloqueador de cálcio, mantendo, claro, o IE cobrar. E aí a gente vai aumentando gradativamente. Tá? Tá aqui diurético e bloqueador de canal de cálcio de longa ação, como eu disse para vocês. E aqui entra a quarta droga obrigatória ao tratamento da hipertensão. Associei IECA-BRA com diurético tiazídico, com bloqueador de canal de cálcio, tem mudança de estilo de vida, não conseguiu controlar a pressão, a quarta droga obrigatória é a espironolactona, tá? E depois da espironolactona, né, nós podemos usar beta-bloqueador. Vejam bem, gente, beta-bloqueador nunca foi usado para tratar a hipertensão de ninguém. E tem um monte de pai e avô de vocês aí que está tratando a hipertensão dele com o velho e proscrito atenolol, tá, gente? Temos aqui os agonistas alfa-2, né, que é a clonidina, a alfa-metildopa, né? E se aqui não deu jeito, né? Aqui a gente já está falando de uma hipertensão arterial resistente, né? Aqui também uma hipertensão arterial resistente. Se a gente não consegue tratar, já passa para uma hipertensão arterial refratária, onde eu vou associando mais drogas, né? Um bloqueador alfa-1, que é um prazosin, terazosin, que aí já é medicamento de próstata, ou antes disso, um vasodilatador direto, né? Que é a hidralazina, tá, gente? Tem ela via oral, tudo dá para associar sim, para garantir o controle da hipertensão arterial. Isso aqui, gente, pensando em hipertensão, mas a gente não vai ficar estacionado. Por quê? Né? Por exemplo, o paciente que é portador de insuficiência cardíaca. Gente, eu não vou. A gente sabe dos benefícios do bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona. A gente sabe do bloqueio lá, mineralocorticoide, ainda no sistema renina-angiotensina-aldosterona, que a espironolactona faz e todo o benefício de remodelamento cardíaco que ela faz na insuficiência cardíaca. Todo o efeito benéfico do remodelamento dos beta-bloqueadores, tá? Então, no paciente portador de insuficiência cardíaca, eu pego o bloqueador, o beta-bloqueador que estava aqui em cima, jogo ele para baixo, em detrimento do bloqueador de canal de cálcio, né? Quando a gente estiver falando de doença arterial coronariana, sem alguma alteração estrutural, bloqueador de canal de cálcio não mostrou tanto benefício na doença arterial coronariana quanto os beta-bloqueadores, controle da frequência cardíaca. Eu estou mexendo aqui, eu estou diminuindo o consumo miocárdico de O2. Então, eu trago o beta-bloqueador para cá, jogo bloqueador de canal de cálcio para cima, né? Mesmo se eu necessitar da espironolactona para reverter remodelamento cardíaco nesse indivíduo, eu também posso pegar ela, jogar ela aqui e jogar o bloqueador de canal de cálcio para cima também. Então a gente não pode ficar tão amarrado assim. Mas olha, a base está sempre aqui com IECA e BRA, sempre tá, gente? Um bom diurético tiazídico de longa ação, né? Tá sempre aqui os dois. Essa aqui é a combinação preferencial inicial, porque o bloqueador de canal de cálcio você pode mexer com ele a qualquer momento. Vai que o hipertenso tem uma doença arterial coronariana depois. Vai que o hipertenso tem uma insuficiência cardíaca depois. Então, essa é a primeira associação que a gente sempre vai fazer. Então, gente, do trio de ouro ao quarteto
fantástico, até o nosso octeto. Então, trio de ouro, quarteto fantástico e nosso octeto do tratamento da hipertensão. Ficou bem didático, né, gente? Ficou massa, professor. Então, gente, se eu cheguei lá no octeto, estou tratando esse cara e não controla a pressão dele de jeito nenhum, pô, será que esse indivíduo não tem aí uma hipertensão secundária? E aí, gente, quais são os 10 indícios da hipertensão secundária? Primeira coisa, uma hipertensão que já aparece para você de primeira em estágio 3. Pô, meu pai não era hipertenso e já chegou com... Descobrimos, ele está com a pressão de 18/12. Né? E ele não era hipertenso, ele está aí com 65 anos. Então, uma hipertensão de estágio 3, que surge abruptamente em pacientes maiores de 55 anos ou em menores de 30 anos. Tem lógica alguém com menos de 30 anos ter uma hipertensão estágio 3? Né? A gente achar um estágio 3 em maiores de 55 pode até ser. Mas em menores de 30 anos, gente, não vão achar. Hipertensão resistente, uso de 3 ou mais fármacos, e a refratária com uso de 4 a 5 fármacos sem controle. Tríade de feocromostoma, tá aqui. Palpitações, sudorese e cefaleia, que eu esqueci. Tá, gente? Paciente que tem faces típicas de Cush, de tireoidopatias, então a face típica, o biotipo da doença, né? Tá gordinho, tá magrelo, alto, com olhão esbugalhado, tem giba de búfalo, cheio de telangiectasia, cheio de varizes vermelhas, né? A esposa do paciente sempre reclama que ele ronca muito. Presença de sopros arteriais, né? Coarctação de aorta, né? Estenose carotídea, né? Não é hipertensão secundária, estenose carotídea, tá, gente? Foi só falando de um sopro arterial. Mas um sopro arterial na região abdominal, a gente pode pensar numa coarctação da aorta, né? A presença de uma massa abdominal, assimetria ou ausência de pulsos em membros inferiores, né? Às vezes a coarctação, ela é antes da eminência da subclave à esquerda, né? Então aí a pessoa tem um pulso bom, né? Tem um pulso bom aqui do lado direito, né? O arco aórtico vem, a inominada ou tronco braquicefálico. Então aqui tem um pulso bom, tem a coarctação, e daqui o pulso é mais fino para a subclave esquerda. Tem um potássio sérico baixo, né, indicando um hiperaldosteronismo, né? Ou você iniciou o diurético e o potássio desse cara despencou, o potássio dele era 4 e voltou no retorno com um potássio de 2. Exame anormal de urina, tem hematúria, albuminúria, proteinúria, mostrando que já tem que tem a lesão de órgão-alvo já nos néfrons, como uma taxa de filtração glomerular baixa, elevação de creatinina, alterações na imagem renal, atrofia renal, né, diminuição da massa medular, cortical renal, alterações no Doppler de artéria renal, né? Se a pessoa tem feito uso de hormônios exógenos, né? Tá aí a turma aí cada vez mais jovem e mais longínquamente, os homens fazendo uso de reposição de testosterona, tá? Reposição de testosterona é uma coisa, tá, gente? Prescrevo para alguns pacientes, diminui a aterosclerose, né? Diminui índices lipídicos. Outra coisa é tacar bomba nos outros, né? Uma coisa é reposição hormonal, outra coisa é Durateston, Deca, Hemogenin, 2 Durateston por semana. Então, isso aí faz mal. Uso de fármacos, né? Os anticoncepcionais femininos elevam a pressão arterial, ou substâncias, né? Quem usa aí alguma droga, alguma coisa assim, quem fuma, enfim,
Não, fumar não vai causar uma hipertensão secundária, mas quem usa cocaína aí, sim, né? Então, são os indícios de hipertensão secundária, 10 indícios de hipertensão secundária. E aí, gente, esse aqui eu trouxe lá do Dante Pazzanese, tá? Em que ele fala que o paciente que tem hipertensão secundária, ele está sempre afirmando para você que ele tem uma hipertensão secundária. Ela manifesta geralmente em estágio 3, antes dos 30 ou depois dos 55, você vai tratando, ela não melhora, geralmente tem aquelas alterações dos exames laboratoriais que já vão indicando para a gente, então ele está sempre afirmando para você que a hipertensão é secundária. Então, um paciente que às vezes pode talvez também não ter uma adesão tão grande ao tratamento, ou pode ser uma apneia obstrutiva do sono, né? Então, o F de feocromocitoma, a idade, como dito anteriormente, o R de resistência, né, o uso de 3 ou mais drogas, e a refratariedade, o uso de 4, 5 drogas sem controle adequado, o M de massas ou sopros abdominais, o A de assimetria de pulsos, o N de nefropatia, o D de drogas e o O de hormônios, pensar em Cush e hipo ou hipertireoidismo. Beleza, gente? Então, com isso, né, a gente conseguiu diferenciar urgência e emergência, diagnosticamos corretamente o paciente, estratificamos o risco, né? Para ajudar na estratificação, a gente tem que saber quais exames solicitar, e isso vai fazer parte dessa estratificação, né? Definimos as metas terapêuticas desse paciente, aonde a gente quer chegar, e aí a gente aprendeu a saber as combinações cinéticas do tratamento da hipertensão. Passamos pela hipertensão resistente e refratária, e se caso chegue a essa refratariedade dos casos, a gente soube aí os indícios para desconfiar de uma hipertensão secundária, tá? Beleza? Só colocando aqui para vocês esse último gráfico, uma coisa que estava na última diretriz, tá, gente? Que é da aula anterior ainda. Hipertensão, ela é o envelhecimento do nosso sistema cardiovascular. Não é uma doença. Ela vem para quase todo mundo, tá, gente? Então, com o passar da idade, ela é diretamente proporcional. Vai chegar para todo mundo, mais cedo ou mais tarde. Então, eu vou trazer isso aqui da nova diretriz, vou colocar na aula ainda direitinho, né? A gente vê que de 2000 a 2013, a gente diminuiu várias doenças cardiovasculares, a taxa de mortalidade por doença cardiovascular. A gente diminuiu mortalidade por AVC, a gente diminuiu por doença isquêmica do coração, a gente diminuiu por insuficiência cardíaca congestiva, mas olha que as doenças hipertensivas, elas se mantêm estáveis na população. Acometendo aí, 100 mil habitantes, tá lá, 40%. Vai estar ocupando sempre aqui, 30%, 40%, tá? Do percentual total aí de habitantes sempre, tá? Aqui é taxa por 100 mil habitantes, não vai dar aqui 40%, vai dar menos, né? Um pouquinho. Mas é isso aí, tá, gente? Só para elucidar para vocês que hipertensão, ela é um envelhecimento do sistema cardiovascular. Vai estar prevalente na nossa população, alta incidência, não tem jeito. O que a gente tem é que retardar esse aumento da rigidez arterial que vem ao longo dos anos. Para prevenir isso, controle do peso, controle dos lípides, atividade física regular para estirar, né, fazer o estiramento desses vasos. Beleza? Beleza. Professor, obrigada. Então, tá, Muito beleza. bom, professor. Muito obrigada. Adorei. Valeu, gente. Espero ter ajudado aí vocês em algo aí a respeito da hipertensão, tá? Nosso próximo encontro a gente vai falar de quê, Pinho?